Graça e paz, igreja. É uma alegria, uma honra mais uma vez estar aqui junto com a minha família. Amém. Para adorar ao Senhor, esse Senhor maravilhoso que tem feito maravilhas nas nossas vidas, que morreu numa cruz para nos salvar. Amém. Louvado seja o teu nome. Então vamos adorar o Senhor com toda a alegria, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos não pereçam. Aleluia. Eu vou me entregar, meu desejo é que Cristo viva em mim. Quero a glória do Pai em minha vida e sempre viverei no céu. Eu vou me entregar, meu desejo é que Cristo viva em mim. Quero a glória do Pai em minha vida e sempre viverei no céu. Viverei no céu. Aleluia, obrigado, Senhor. Viverei no céu. Louvado seja, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela salvação. Tu és Deus sobre toda a terra. Sobre o meu viver, sem temer, sem problemas enfrentar, seguro estarei. Venha ouvir esse som que ecoa, a cantar a libertação. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Aleluia. Vem ouvir. Vem ouvir esse som que ecoa, a cantar a libertação. Para o mundo teu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Estarei, pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação.
Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, liberto estou, pois morreu por mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Pois eu sei que Deus me salvou, a palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou, a palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Quero agradecer primeiramente as orações de todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado para com a minha vida nesse tempo que eu estive fora, me recuperando. Não canso de dizer que Deus foi muito bondoso conosco. Vivemos realmente um milagre dele na nossa vida e eu sou imensamente agradecida, não só a ele, mas a todos que cuidaram de nós e contribuíram para que todo esse tempo fosse menos sofrido. Muito obrigada mesmo, só o Senhor é capaz de retribuir a todos os gestos e palavras de carinho que vocês tiveram para conosco. Agora nós gostaríamos de compartilhar algumas necessidades dessa semana. Nós temos tantos motivos para colocar diante do Senhor, assim como nós temos também tantos agradecimentos para diante do Senhor darmos glórias e honras a Ele pelos feitos. Nós queremos convidar você nesse momento a se achegar, parar um pouquinho aí do que você está fazendo e realmente voltar o seu coração, a sua mente, à pessoa de Jesus, e juntos, como igreja, nós clamarmos e agradecemos e entregarmos a Ele as nossas aflições, as nossas lutas, mas também as nossas alegrias. Temos tido tempos difíceis, mas o Senhor tem sido bom e Ele tem nos dado da sua graça, da sua misericórdia a cada manhã. Eu quero, nesse momento, colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo com perdas. Essa semana nós tivemos algumas pessoas que perderam entes queridos. Temos também algumas pessoas que foram diagnosticadas com Covid e umas estão se recuperando bem, outras têm tido tempos difíceis, foram hospitalizadas, carecem de melhores cuidados, estão em UTIs, e também temos tido motivos de agradecimento, como cura, alta hospitalar, crianças que oramos e o Senhor deu a libertação, deu a cura e hoje estão se recuperando em casa, assim também como tantas pessoas queridas. Irmãos, são tantos motivos essa semana que nós temos postado diariamente no nosso relógio de oração, detalhadamente a situação de cada vida. E neste momento nós queremos juntos, como igreja, colocar mais uma vez tudo isso diante do Senhor,
clamarmos por cura, clamarmos pela sua presença, para que através do amor de Jesus que nos alcança, da sua presença e do seu poder, nós possamos ser fortalecidos como igreja. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos mais uma vez diante do Senhor colocar o nosso coração, primeiramente agradecido, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder em nós e pela tua graça, Pai, que nós não merecemos, mas ela nos alcança a cada instante do nosso viver. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, Pai, que são renovadas a cada manhã. Apesar das lutas, o Senhor tem sido a nossa porção maior e nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós não merecemos, mas o Senhor tem colocado, Pai, diante de nós a rocha firme que é Jesus, tem nos sustentado e o Senhor tem nos colocado de pé, apesar de tantas opressões, tantas dificuldades e tanto choro que tem existido, o Senhor ainda tem sido a nossa força. A tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força e o Senhor tem, Pai, nos dado dessa força a cada dia, através da tua presença que nos alegra, que nos satisfaz. Pai, nós queremos pedir um clamor agora pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas que estão doentes, Pai, não só pelo Covid, mas por tantas doenças, tantas situações que têm acontecido e têm, Pai, derrubado, têm enfraquecido a vida do teu povo. Nós queremos clamar por cura, Pai, e libertação nesse momento. Que o Senhor, Pai, possa derramar do teu poder e possa, Senhor Jesus, sarar as nossas dores, curar, Pai, todas as pessoas que estão sofrendo e estão clamando por Ti. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor sara a nossa dor e sara as nossas feridas. E é por isso que nós clamamos pelo poder que existe no nome de Jesus. Também, Pai, queremos colocar diante do Senhor em agradecimento as pessoas que de alguma maneira receberam do Senhor graça essa semana. Foram altas de hospital, foram pessoas que conseguiram o sustento que precisavam para passar a semana, foram pessoas que foram abençoadas, Pai, pela restauração de sentimentos, de medo, de tristeza. Também pessoas, Pai, que de alguma maneira receberam algo que não esperavam, mas o Senhor conhecia e sabia a necessidade e elas foram alcançadas. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que em tudo é o teu mover, é o teu agir sobre o teu povo. E nós somos gratos, Pai, por isso, porque a tua presença nos satisfaz e a tua mão se estende sobre nós e nos dá aquilo que precisamos. Queremos te pedir ainda pelas pessoas que estão chorando, por pessoas que se foram, por estarem lutadas, Pai, porque perderam parentes, amigos e choram, Senhor Jesus, porque elas estão sentindo que a presença dessa pessoa não será mais possível. Mas nós cremos, Pai, que a tua presença em nós, ela jamais será retirada. E através da tua presença nós clamamos o conforto e o consolo para cada coração. Deus, nós te agradecemos pela vida da nossa igreja. Esse ano nós completamos um aniversário tão diferente. Nunca estivemos tão distantes presencialmente, mas nós nunca tivemos, Pai, recebido do Senhor tantas bênçãos através do cuidado de tantas pessoas, umas pelas outras. E isso nós vemos, Pai, que é a tua igreja em ação. Agradecemos, Pai, por tantas pessoas terem sido alcançadas durante a existência desta igreja neste lugar e por tantas outras que ainda virão,
para cá, pela proclamação da palavra, que cada um aqui, Pai, tem o compromisso e a responsabilidade de fazer. Derrama, Pai, as tuas bênçãos sobre nós. Deus, alcança o teu povo aonde estiver e seja, Pai, para cada um, para cada lar representado, o alicerce que nós precisamos para enfrentarmos os dias maus, porque sabemos, Pai, que os dias bons chegarão, porque a vitória é garantida pela pessoa de Jesus em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por hoje, pelo dia da Páscoa, porque nós temos a esperança de que um dia o Senhor reviveu e essa esperança se estende a nós. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos que a tua bênção seja derramada sobre o teu povo, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, nós estamos aqui mais uma vez, também com nossos convidados, pessoas amigas nossas que nós compartilhamos para participarem conosco da celebração da ceia de Páscoa. Estamos mais uma vez fazendo de forma diferente da que gostamos, mas não com menos importância, devido à lembrança daquilo que Jesus fez por nós e do que Ele representa para nós no nosso dia a dia. Eu quero orar antes de nós começarmos, pedir que você acompanhe a nossa oração, feche seus olhos aí na sua casa também e participe conosco. Pai de amor, nosso coração é muito grato por tudo que o Senhor tem nos concedido, a vida eterna acima de tudo, a libertação do pecado e a justificação diante de toda a injustiça que nós já cometemos. Nós te louvamos porque Jesus é a nossa Páscoa e a lembrança de tudo que o Senhor planejou como uma forma didática para aprendermos e aguardarmos nosso Salvador. Vamos nos lembrar hoje do que o teu povo já passou, das lições aprendidas e da aplicação para a nossa vida. Que tudo isso possa marcar o nosso coração e servir como motivação para permanecermos firmes e fiéis ao Senhor e gratos também por tudo que o Senhor é por nós no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém. O meu desejo de compartilhar hoje com vocês é no sentido de por que Jesus disse sim ao plano de Deus. E nós vamos aqui falar sobre algumas dessas razões. E, primeiramente, porque Ele é Deus, Ele não poderia contrariar a vontade do Pai. Mas vamos chegar lá. Em Êxodo, capítulo 2, versos 23 e 25, uma das primeiras razões por que Jesus disse sim, olhando para Jesus dos tempos de hoje, por que Ele disse sim ao plano de Deus? Porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Então isso nós devemos pensar que vale a pena continuarmos clamando a Deus, porque Ele nos ouve. Deus, assim como ouviu o povo dele no passado, Ele ainda nos ouve hoje. Ele não ouve apenas e fica contemplativo a nossa oração. Ele ouve e reage àquilo que pedimos. Vamos ver a oração que o povo fez naquela época. Êxodo 2, 23 a 25. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Temos vivido uma época hoje também em que muitos têm clamado a Deus por socorro e alguns ainda não entenderam que somente Deus é o nosso verdadeiro socorro. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer isso a todos que estão nos ouvindo e para chamar a atenção de todos para Deus. Ele é a nossa esperança. E devido a essa oração do povo de Deus, a esse clamor, Deus mostrou um plano do seu coração para libertar o povo dele, e ele tinha todo um planejamento didático para que isso chegasse até Jesus.
e quando Jesus chegasse ao mundo, ele fosse reconhecido da forma como Deus planejou. Deus tinha um plano para o seu povo, e em Êxodo capítulo 12, esse plano é explicado com detalhes. E Deus explica esses detalhes usando alguns elementos para que isso fique na nossa memória. Deus sempre foi assim, ele usava esses elementos para gravar no coração do povo com mais facilidade. Assim como Jesus veio ao mundo, ele também sempre elementos naturais conhecidos do povo, elementos que o povo lidava diariamente para exemplificar a graça e o amor de Deus. E nessa época ele usou as ervas amargas, lá em Êxodo 12, capítulo 12, verso 8, para mostrar que o povo, diante da Páscoa, deveria se lembrar de toda a amargura que tinham passado como escravos lá no Egito. E eles deveriam comer ervas amargas para lembrar daquele tempo. Também do tempo que viveram como escravos do pecado, servindo a outros deuses. Como resultado disso, ele foi escravizado também pelo povo do Egito. E as ervas amargas também devem lembrar ao nosso coração o tempo que nós vivemos na escravidão. E no dia do êxodo, no dia da saída, eles comeriam essas ervas. Além das ervas, tinha também o cordeiro, que deveria ser morto um por família. E se a família fosse pequena, deveria então chamar outros convidados, porque não podia sobrar nada daquela refeição. E com o sangue do cordeiro, eles deveriam marcar os batentes das portas, porque assim o anjo da morte, quando passasse naquela noite para ferir todo o primogênito da família, então ele viria a marca e passaria por cima. Ele não agiria com a morte sobre a família em que os batentes da porta estavam pintados. Alguns obedeceram, outros não obedeceram, mas principalmente o povo que era conhecido como povo de Deus, sabia que deveria obedecer, porque Deus, ele estava sendo mais uma vez didático, mas também amoroso e agindo com juízo. E nós vamos também nesse instante aqui da nossa ceia entregar um pedaço de erva amarga e um pedaço de cordeiro, para nos lembrar também que já fomos escravos do pecado, mas Deus nos libertou e que ao comermos todos juntos essa possa ser a marca no nosso coração. Assim como o povo fez no passado para lembrar-se do seu tempo de amargura e escravidão, mas também lembrar-se da libertação dada pelo Cordeiro, nós vamos comer todos juntos e nos lembrar do nosso tempo de escravidão e também de libertação pelo Cordeiro. Essas foram as orientações para a saída, que é chamada de Êxodo. Na Bíblia tem um livro que se chama Êxodo, a saída do povo. E tinha algumas instruções também para quando o povo chegasse na Terra Prometida. E essas instruções são importantes para nós também no tempo de hoje. Olha só, ainda em Êxodo 12, a partir do verso 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, a primeira instrução, quando eles chegassem na terra que Deus tinha prometido para eles, eles tinham que continuar celebrando a Páscoa. E celebrando, eles deveriam contar para os seus filhos. Eu não sei o que você conta para os seus filhos quando vocês celebram a Páscoa hoje, ou até mesmo se celebram, se tem um momento especial com a sua família para celebrar a Páscoa. Mas é importante que façamos isso. É claro que hoje nós estamos já na época de Cristo, vamos citar isso daqui a pouco. Mas é importante que nós nos lembremos também, quando estamos na terra que Deus nos deu para os tempos de hoje, nós não devemos simplesmente assumir os costumes do povo da terra em que estamos, vivendo como eles vivem, mas devemos viver da forma como Deus tem nos ensinado, que é diferente em muitos aspectos. Procure fazer uma diferenciação dos costumes que Deus tem lhe ensinado, que você tem aprendido da Bíblia e dos costumes normais do mundo em que nós vivemos hoje. Faça uma separação e dê preferência e ensinar e frisar aos seus filhos os costumes que Deus tem nos ensinado pela sua palavra. Um outro motivo pelo qual Jesus disse sim é porque Deus amou o mundo e Ele quis demonstrar de forma clara, também de forma didática, esse amor. E Ele fez o seguinte: o Cordeiro da Páscoa judaica agora estava representado em Jesus Cristo. E isso foi logo declarado por João Batista, quando viu Jesus chegando no Rio Jordão, onde ele estava batizando pessoas. Ele disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também em João 3, 16 a 26, nós vemos o texto clássico que fala do amor de Deus por todo o mundo. Alguns reconheceram e aceitaram esse amor, e isso teve um resultado na sua vida, mas alguns ainda não reconheceram e nem aceitaram, e é por isso que nós continuamos celebrando a ceia do Senhor, agora com Jesus Cristo. Olha o que diz João 3, 16 a 18, desculpem. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem crê não será condenado ao sofrimento eterno. Quem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a prova de amor de Deus a todos nós, esse não será condenado e terá vida e vida eterna. Bom, essa foi a maior prova de amor de Deus por nós. E através dessa prova nós podemos ter salvação ou vida eterna. Jesus também disse sim, porque Ele veio aqui cumprir a vontade do Pai. E lá em João 4,34 nós vemos um texto também bem conhecido, que Ele diz que Ele veio nesse mundo porque a comida dele era fazer a vontade do Pai e concluir a obra que o Pai o enviou para cumprir aqui na terra. Então, a maior motivação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele não poderia dizer não, porque essa foi a razão de Jesus, o Deus eterno, na pessoa do Filho, vir até aqui, ao mundo, para cumprir a sua missão e nos salvar. Lucas 22:42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Houve um momento difícil e marcante para Jesus, um pouco antes da sua crucificação, um momento em que ele saiu para orar. E ele disse para que os seus discípulos continuassem também orando. Ele orou dizendo exatamente essa palavra, que se fosse possível, Deus afastasse dele aquele cálice, mas ele estava ali para
fazer a vontade do Pai. Não era possível que Deus afastasse dele esse cálice, porque era um planejamento desde que Adão pecou, que Deus salvasse a humanidade. Ele foi preparando esse momento, detalhe por detalhe, para que chegasse até a morte e morte de cruz. Mas não parou por aí, porque Jesus não ficou na cruz morto, ele não ficou no sepulcro morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, garantindo também a nossa vitória sobre a morte. Jesus disse sim porque ele mesmo é a nova aliança. Mateus 26, 26 a 28 nos conta, antes também da crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, na tradição que eles conheciam ainda do Antigo Testamento, como um momento em que tinham ali elementos que agora ganhariam uma nova representação por causa de Jesus. Jesus, como o próprio Cordeiro oferecido em sacrifício, estava ali, diante de todos eles. E ele pegou o pão e ele deu graças. E ele explicou que aquele pão representava o corpo dele agora, que seria partido na cruz, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. O corpo de Cristo oferecido por nós, ele agora era o Cordeiro vivo, que tiraria o pecado do mundo. E ele também explicou que o sangue dele seria vertido na cruz, para que o nosso coração pudesse ser limpo do pecado. E uma vez limpo, seria para sempre, o que garantiria a nós o perdão e vida eterna. Esse é o novo significado, a nova aliança feita em Jesus Cristo. Jesus celebrou isso com os discípulos e disse que nós deveríamos continuar também celebrando até que ele voltasse. Nós vamos celebrar aqui agora como igreja e queremos orientar você também que está em sua casa, que você pode fazer isso também com a sua família, sem deixar de explicar, é claro, que no passado era utilizado o pão sem fermento e o cordeiro era morto para representar o perdão dos nossos pecados. Hoje nós temos Jesus. O pão representa o corpo de Jesus, que foi entregue por nós na cruz. O suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado também na cruz. Aquele sangue que manchou a cruz deve também marcar o nosso coração, assim como os batentes das portas foram marcados no passado, para que eles fossem libertos da morte, todo o filho mais velho de cada família liberto da morte, e a família também liberta desse tempo drástico de sofrimento, de perder o seu filho mais velho, marcante, dolorido, né? Então agora também nós também podemos ser libertos da morte através do sangue de Cristo derramado na cruz. Então prepare-se com a sua família para celebrar. E nós também celebraremos aqui e você poderá nos acompanhar. Peguem primeiramente do pão. E tenho também à disposição o cálice. A Bíblia nos conta que Jesus não simplesmente comeu, mas ele deu graças, porque ele poderia, naquele momento ele estava oferecendo o corpo dele em sacrifício por todos nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E nós vamos fazer assim também. A Nancy irá orar, primeiramente agradecendo pelo pão, e depois nós vamos comer juntos. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti como o nosso libertador. Nós agradecemos, Pai, pelo Seu corpo ali na cruz, entregue,
em remissão e libertação dos nossos pecados. Nós te agradecemos pelo teu grande amor que nos alcançou e ainda hoje, Pai, é capaz de nos libertar da opressão, das mãos do nosso inimigo, que não é maior jamais do que a pessoa de Jesus que vive em nós. E é nela, Pai, que nós somos libertos e temos a esperança de uma vida contigo. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos comer juntos o pão. Antes de beber do cálice, Jesus também deu graças, porque o sangue dele seria derramado na cruz e nos purificaria, mediante a fé depositada nele, de toda injustiça. Nós também daremos graças, quero pedir para o Lúcio orar, agradecendo pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Depois vamos beber juntos do cálice. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Pai porque temos o privilégio de podermos, Senhor, nesses tempos de ruins, ó Pai, mas ter a esperança maior que a gente, no Seu Filho Jesus Cristo, que através do Seu sangue, Senhor, venha sempre nos purificar os nossos pecados, para que nós possamos estar preparados para a Sua volta. Obrigado, Senhor, por esse memorial, que podemos participar e que cada um possa realmente estar se achegando enquanto o Senhor está perto. Possa cada um estar se preparando e buscando em Ti, através do arrependimento dos seus pecados, ter a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa igreja estar reunida nesse momento, onde quer que esteja, porque sabemos que o Senhor não habita em templos de terra, mas sim no coração de cada um. Por isso somos gratos, Senhor, pelo esse momento e podemos participar e relembrar o Seu amor para cada um de nós. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Vamos beber juntos o cálice. A instrução que temos na Bíblia, em 1 Coríntios 11, 26, é que nós devemos continuar celebrando a ceia até que Jesus volte e explicando o significado de cada elemento de forma didática, de forma que a nossa fé vá se renovando de tempo em tempo e também que a gente vá compartilhando essa mensagem com aqueles que ainda não creram. Romanos 10, versos 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a esperança que temos no coração. Cada vez mais pessoas possam ter essa oportunidade de, antes de ser atingidos por qualquer situação de morte, confessarem com seus próprios lábios e estarem preparados para a salvação. E que assim Deus receba muitas pessoas ainda enxugando dos seus olhos as suas lágrimas e cessando a dor para toda a eternidade. É essa a nossa convicção e queremos que você também ainda tenha a oportunidade de orar conosco, concluindo essa parte dizendo a Deus que você o ama, que você reconhece que é pecador e precisa do perdão que só Ele pode dar. Se esse é o seu desejo, pode repetir a minha oração agora, crendo que isso acontecerá na sua vida pessoalmente, não pelo poder dessa celebração, mas pelo poder de Deus que cumpre as suas promessas. Ore assim: Senhor Deus, nesse dia em que comemoramos a Páscoa, quero comemorar também pessoalmente a salvação que há em Cristo Jesus. Eu reconheço e falo com os meus próprios lábios que sou pecador, mas reconheço que o Senhor é o dono do meu coração e peço que purifique a minha vida do pecado com o teu sangue
Nós sabemos que esses elementos compartilhados hoje, o suco e o pão, a erva amarga, o cordeiro, são simbólicos, mas remetem à fé, o nosso coração a uma verdade transformadora, que é a salvação que Cristo nos dá. E nós entregamos a Ele a nossa vida como o cordeiro que tira o pecado do mundo, sabendo que Ele, somente Ele, garante a nossa vida e vida eterna. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar conosco também às 18h30, nosso especial de Páscoa. Queremos convidá-lo para estar conosco na próxima celebração. E deixe-me apenas acrescentar também que no próximo domingo, às 10h30, nós teremos direto de Portugal o pastor André e a Daniela compartilhando do ministério deles lá em Portugal e falando sobre um lançamento bastante importante que você pode compartilhar com os seus filhos pela internet, a Bíblia, o Superbook, desenhos e jogos que você pode compartilhar com seus filhos para ensiná-los a respeito da salvação que só Cristo dá. Também vamos ter agora a dedicação de dízimos e ofertas, onde você precisa nos ajudar a manter tudo aqui funcionando. Embora que nós não estejamos com a igreja presencialmente nos reunindo, nós temos que manter tudo funcionando, temos que fazer a manutenção para quando estivermos liberados, sejamos todos juntos aqui de novo. Temos que manter os equipamentos tudo em ordem, a luz, a internet, os compromissos com as pessoas que servem aqui de tempo integral. E nós pedimos que você compartilhe, não apenas por isso, mas com uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele já tem lhe dado no seu dia a dia, na sua vida. E gratidão pela salvação que ninguém pode tocar, que ninguém pode fazer uma mudança. Temos muitas mudanças acontecendo no mundo e nos horários, nossa forma de trabalhar, de servir, mas a salvação é garantida por Jesus Cristo, que não muda. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.
salvação, que Ele seja ressurreto na sua vida, que você possa renascer, deixando Jesus Cristo entrar na sua vida, sendo o Senhor do seu coração. Deus te abençoe, tenha uma boa Páscoa e que você celebre todos os dias que Jesus nasceu no seu e no nosso coração. Deus te abençoe. Fique